Estudante de Direito de uma faculdade particular de São Paulo, postou as mensagens na internet, todo mundo já sabe. Agora a gente vai conversar com o doutor Cícero Ornelas, promotor de Justiça da Cidadania, combate ao racismo, é coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate à Discriminação do Ministério Público do Estado da Bahia. Boa tarde, doutor Cícero. Tudo bom com o senhor? Boa tarde, Daniela. Tudo bem. Doutor... Boa tarde, doutor Cícero. Boa tarde, Samuel. Tudo bem. Boa tarde também aos ouvintes da Tudo FM. Doutor, nós vimos aqui, já explicamos essa história em relação ao que essa moça disse. Quais os crimes, em quais crimes de fato esta Maiara incorreu e qual será a posição da OAB de Pernambuco? Em primeiro lugar, nós temos que lamentar a profunda ignorância dessa menina. O preconceito, antes de mais nada, é uma atitude ignorante. Né? Até no próprio mérito da questão, ela demonstrou desconhecer a realidade política do Brasil. Né? Porque, como já foi dito no comentário de Samuel, e alguns ouvintes já pontuaram isso, o Nordeste teve uma posição, digamos assim, preponderante para a vitória da candidata, mas outros estados do Sul, do Sudeste, melhor dizendo, tiveram a participação também efetiva. Né? E a própria estrutura política em torno da candidata reflete mais os interesses do Sul, né? Ou pelo menos as pessoas que estão ali na linha de frente são pessoas vinculadas ao Sudeste e Sul do que ao Nordeste. Então a ignorância é tremenda. A brutalidade das afirmações também é de todo desprezível. Né? Infelizmente, uma pessoa que se diz estudante de direito comete uma barbaridade dessa, nos deixa até temerosos, né, com relação à postura profissional dessa pessoa, porque o profissional do direito ele tem que trabalhar defendendo a Constituição. E a Constituição, no seu artigo 3º, inciso 4º, diz que a República, um dos objetivos da República Federativa do Brasil é promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e qualquer outra forma de discriminação. Então ela já demonstra desconhecer a Constituição. Isso é um absurdo. Na questão penal, nós temos algumas sutilezas. Nós temos uma legislação que trata do crime de discriminação por procedência nacional. É a mesma legislação que trata do crime de racismo, a Lei 7.716. E a Afonso Arinos? Como? A Afonso Arinos, a Lei Afonso Arinos? Não, essa lei, ela substituiu a Afonso Arinos. Ah, substituiu. Certo. É a Lei KO, de 1989. De KO. Ela foi proposta por aquele deputado do Rio de Janeiro. Ele até fez faculdade aqui pela Bahia. Pela Bahia? KO foi meu companheiro de faculdade. Ah, eu não sabia. Na minha época foi. Depois, com a ditadura militar, ele fugiu e reapareceu no Rio, integrando o PDT e foi deputado estadual. É um cidadão muito competente. Exatamente. Marcou a sua atuação parlamentar e foi o autor dessa proposta que veio a se transformar na Lei 7.716. Inicialmente ela criminalizava só o racismo. Posteriormente foi incluída a questão da procedência nacional. E aí a gente tem um pequeno detalhe. A procedência, quando houve o processo legislativo para essa modificação, se tentou colocar como uma das possibilidades de penalização a questão da discriminação por origem. Mas essa nomenclatura origem foi retirada e optou-se por procedência nacional. Então, qual é a situação que nós temos hoje? Se alguém faz uma afirmação como a dessa estudante de São Paulo com relação aos turcos, ou bolivianos, ou alemães, ou italianos, configura o crime previsto na Lei 7.716. Se faz com relação a nordestinos, nortistas, não configura. Né? Em direito penal, a interpretação é sempre restritiva. Ainda com relação a isso, poderia ficar configurado um crime de injúria racial, se a afirmação fosse dirigida especificamente a uma pessoa
ou a um grupo definido de pessoas, porque aí teria sido ofendida a honra subjetiva dessas pessoas. Como a colocação foi feita de uma maneira ampla, não se pode falar em honra subjetiva. Então, sob esse aspecto, ela não pode ser criminalizada nem pela lei do racismo, nem pelo Código Penal, artigo 140, o Doutor Cícero. parágrafo 3º. Sobraria, então, como ela fez uma afirmação também de extremo mau gosto com relação a mate o nordestino, né, faça um favor a São Paulo, mate o nordestino, a incitação ao crime. É um delito, né, previsto no Código Penal, no artigo 286, e pode gerar uma pena de até 6 meses de prisão. É porque, doutor, estamos conversando com o doutor Cícero Ornelas sobre racismo, ele é do Ministério Público, do combate à discriminação, enfim. Aqui diz o seguinte: segundo o presidente da OAB Pernambuco, senhor Henrique Mariano, Maiara deve responder por crime de racismo, com pena de 2 a 5 anos, mais multa, e incitação de prática de crime, pena de detenção de 3 a 6 meses, no caso, pelo homicídio. Pela incitação ao homicídio. E então, essa é uma postura deles, porque se sentiram atingidos diretamente. Como é que se traduz isso para nós? Essa interpretação do crime de racismo, foi isso que eu coloquei. Não é possível, infelizmente. Embora fosse, talvez fique aí uma sugestão. O episódio, ele sirva para uma sugestão aos nossos parlamentares nordestinos, né? No sentido de se tentar novamente incluir a discriminação por origem no artigo 20 da Lei 7.716. Hoje, a situação legal não permite essa responsabilização, infelizmente. Sob o aspecto penal, a única responsabilização que eu vejo viável, nesse caso, é a questão da incitação ao crime. Né? Agora, existe o aspecto civil, ela pode ser, porque na medida em que ela ofendeu a comunidade, né, dos nordestinos, a todos os nordestinos, né, de uma forma bastante cruel, ela pode ser alvo de uma ação civil por quem julgue que tem a sua honra ofendida. Né? Ela pode ser condenada a uma indenização pecuniária. Isso aí pode acontecer. Agora, no aspecto criminal, infelizmente, apesar da conduta ser muito marcante, ser muito ofensiva, ser muito gravosa, a única possibilidade penal que existe é a incitação ao crime. Em relação à questão da internet também fica... A internet é aberta. A internet é aberta. Se houvesse o crime, a divulgação via internet serviria como uma circunstância qualificadora. A pena seria maior. Né? Quem comete o crime de racismo via internet tem um agravamento da pena. Doutor Cícero, eu devo dizer que eu fiquei estarrecido, perplexo mesmo, quando eu li a declaração dessa cidadã. Todos nós. Até porque, observe, eu sempre disse e sempre escrevi que essa história de dizer que o Brasil não há racismo no Brasil é uma mentira, uma balela. Há racismo sim. Há racismo na Bahia, que é uma cidade de 80%, Salvador, uma cidade de 80%, majoritariamente negra. Lá em 1820, 1830, 2/3 da população brasileira era formada por negros e mestiços, entendeu? Depois que veio a migração de brancos europeus que vieram para aqui, enfim, até a família da Dilma, né, da Bulgária, enfim. E durante esse período, o que me doeu mais é que durante esse período, o meu período de luta como jornalista, como presidente da ABI há 24 anos, eu sempre lutei intransigentemente pelas liberdades totais, liberdade de imprensa, liberdade de religiosa, liberdade contra o racismo, contra essa história de homofobia, enfim, com tudo isso. Quando eu li uma declaração dessa, eu fiquei estarrecido, querendo e parte de um princípio político da eleição da Dilma Rousseff. Não é que todo mundo tem o direito, democraticamente, de escolher aquele que quer resolver. Então vem essa cidadã e disse uma coisa como essa, e só me chamou a atenção que isso pode aguçar esse preconceito que já existe lá no sul, em São Paulo. São Paulo é nordestino. São Paulo é a principal cidade nordestina do país.
e, no entanto, vem de São Paulo uma coisa como essa. E eu não sei se vocês perceberam, doutor Cícero e Samuel, que ela deve achar isso tão normal que ela colocou no Twitter. Porque só depois da repercussão, da polêmica, foi que ela se deu conta. E ela tirou. Então, para ela e para as pessoas, certamente, que ela convive, deve ser normal. Não é à toa que chamam de baianada alguma coisa errada que se faz pelas bandas de lá. Né? Então, deve ser normal na cabeça dela. Perceberam isso? Com certeza. É um pequeno grupo. Infelizmente, o preconceito, uma boa parte dele fica velado. Né? Então, há uma parcela da sociedade que nutre esse sentimento e, em determinados momentos como esse, ele vem à tona. Com a facilidade dos meios de comunicação, com a facilidade da internet hoje para divulgar, né, dar os 15 minutos de celebridade a qualquer nulidade que exista, e nós não podemos deixar de qualificar essa pessoa como uma nulidade, né? Essa situação se agrava, porque o grande problema, eu estava observando hoje na internet, é que surgiram diversas mensagens de apoio à manifestação dessa. Então, algo que é latente, que está lá, pronto para eclodir, através de uma manifestação dessa, talvez termine ganhando um vulto, né, preocupante. E aí, a partir disso aí, como São Paulo tem manifestações de neonazistas, né, homossexuais já foram espancados em praças públicas, nordestinos já sofreram violência física. Na medida que a pessoa coloca uma frase dessa na internet, mate um nordestino, a preocupação é grande. Eu acho que algo deve ser feito, inclusive sob o ponto de vista legislativo, para suprir a lacuna e criminalizar atos dessa natureza. Eu creio que o senhor tem plena razão, que o Congresso Nacional, o futuro Congresso, né, tome posições com relação a isso, porque criminalizar situações como tais, porque é um absurdo, é inaceitável que nós passamos um retrocesso, entendeu? Quando se chamava, como lá em São Paulo, todo nordestino era baiano. Então, se não era baiano, era Paraíba. Não era Paraíba. Paraíba no Rio de Janeiro, baiano em São Paulo. Baiano em São Paulo. É um absurdo, mas enfim. É um absurdo, é uma ideia distorcida, né? Os nordestinos tiveram um papel fundamental em São Paulo. Aliás, São Paulo que não é referência para a eleição de políticos, né? Porque nós tivemos aí, nas últimas eleições, os candidatos mais votados foram votados em São Paulo, que não são nenhum exemplo de cultura política, né? Vide o deputado Tiririca. Então, até sobre esse aspecto, a ignorância se revela aí, porque se há uma mazela na estrutura política do Brasil, essa mazela é compartilhada por todos os estados brasileiros, né? Não dá para acusar. Há muitos problemas no Nordeste, mas não dá para acusar, dizer que o Nordeste é o problema do Brasil. Isso é de uma ignorância tamanha. E é de uma pretensão. Preconceito, no fundo, é ignorância. E é uma pretensão muito grande, né? De querer se achar melhor que o outro. E nós Na verdade, o Nordeste é uma vítima do Brasil, né? Que nunca foi olhado da forma que deveria ser olhado. Com certeza. Né? Nós estamos aqui a sofrer sempre as situações da geografia da região, as secas, agora mesmo está o Nordeste sofrendo novamente problemas assim. Antes era aquela história aquela frente de trabalho para arranjar um dinheirinho. Agora a Bolsa Família se concentra basicamente na região, uma região pobre, paupérrima. Aqui na Bahia temos um semiárido com 7 milhões de pessoas vivendo na mais absoluta miséria. E, de repente, além dessa penalização, ainda vem circunstâncias como tais, circunstâncias de preconceito maior contra uma região a quem o Brasil deve muito. Mas é bom que as pessoas saibam que autoridades como o doutor Cícero Ornelas, que acabou de conversar com a gente, falar sobre essa questão do racismo, estão atuantes. Tem o Ministério Público, lá tem um grupo, não é, doutor? Exato. Que é um grupo de combate à discriminação, de qualquer forma de discriminação. De qualquer forma. Quem quiser...
seja discriminação pela orientação sexual, por origem, discriminação religiosa, discriminação racial, qualquer tipo de discriminação é proibida, né, é reprimida, e nós estamos abertos a receber qualquer denúncia para que possamos agir caso fique configurada a discriminação. Parabéns pelo trabalho do senhor. Muito obrigada, né, Samuel? Doutor Cícero Ornelas, muito obrigado por sua entrevista, muito esclarecedora. Enfim, é isso que nós precisamos transmitir aos nossos ouvintes. Um grande abraço para você. Um abraço. Um abração para o senhor e muito obrigada mesmo. É desse tipo